Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos começar mais um ensino e já quero dar andamento na palavra. Hoje nós temos uma palavra abençoada, eu considero como uma palavra libertadora. A gente vai entender um pouquinho mais desse nosso Deus, um pouquinho mais da palavra dele e de como é o operar dele, né, em nossas vidas e no mundo no geral. Quero agradecer cada um que veio. Nós não estamos em um grande número, mas eu creio que cada um que está aqui vai receber aquilo que veio buscar em Deus. A palavra dele nunca volta vazia. É isso que eu creio. E então, parabéns por você que escolheu, né? Como Maria escolheu estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor é aprender mais dele, né? Então, parabéns para você. Vamos dar andamento, então. Eu quero orar e, e assim a gente vai direto para a palavra. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês, se concentrarem com o Pai, eu vou abrir em oração. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez poder se chegar, se reunir com o seu povo. Sua palavra fala que aonde dois ou mais estiver, ali o Senhor se faz presente. Então nós cremos que o Senhor está presente aqui. Nós cremos, Pai, oh Deus, que a sua palavra vai mais uma vez falar conosco. Nós cremos, Pai, que mais uma vez nós seremos cheios, preenchidos, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem. Que não seja eu, que não seja o Rafael ministrando, mas seja o seu Espírito Santo direcionando, nos capacitando, que seja o seu Espírito Santo, Pai, alcançando cada vida, cada coração aqui. Pai, eu agradeço pela vida dos seus filhos que se achegaram, que eles possam receber em dobro, possam receber do Senhor bênçãos por estar na sua presença, buscando a sua presença e o conhecimento da sua palavra. Pai, assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar o capítulo 5 hoje de Romanos, né, para que vocês que estão acompanhando com a gente, nós estamos vindo de uma saga, né, fizemos Efésios, entramos agora em Romanos, e estamos já no capítulo 5, que fala da graça, da salvação pela graça. É um capítulo bem bacana, é um capítulo bem libertador. E no último capítulo, nós, só recapitulando um pouquinho, né, é uma carta que Paulo envia à igreja de Roma, e ele está preso, e mesmo assim ele está escrevendo as cartas para as igrejas, sempre amparando o povo, aqueles que estão se chegando à fé, e ensinando, ensinando a igreja como eles devem se comportar, ensinando sobre a fé para esse povo. Né? Paulo foi escolhido por Deus como um apóstolo e como alguém que direcionava a igreja. Quero só mencionar aqui da paz do Senhor para meu pai, Bruno. O pai está aqui, pastor, depois vai falar alguma coisinha, o Bruno também. Então, começando aqui essa carta, ele começa falando assim, né, no capítulo 5: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante aqui porque o apóstolo Paulo está falando que nós fomos justificados pela fé. Nós falamos um pouquinho disso na última aula, que não é o quanto nós fazemos, não é as nossas obras, não é o quanto santo eu sou, ou você é, ou que as caridades que nós fazemos, mas é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, né, que nos traz a fazer parte do corpo de Cristo, a nos reconciliar, né, com esse Deus, né, a fé nesse Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou. Né? Então, é muito importante nós termos isso em nosso conceito de que é a ressurreição de Cristo, é esse reconhecimento de que Cristo foi 100% homem e Deus,
e morreu por nossos pecados, que nos traz a fazer parte, a nos reconciliar com Deus e fazermos parte do reino, né? Sermos filiados por causa de Cristo, nós nos tornamos filhos, porque Jesus é, né? Jesus é filho, nós nos tornamos filhos também pela essa filiação em Cristo. Né? Então é a fé, não é para que nenhum homem, para ninguém se glorie pelas suas próprias forças, mas é o próprio trabalho de Deus no mundo, né? O próprio Deus enviando o seu Filho por mim e por você, pelo mundo, né? Então é a fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus. Interessante, eu quero também frisar um pouquinho aqui, temos paz com Deus porque só existe paz verdadeiramente em Deus, né? Só existe paz verdadeiramente em uma pessoa. Não é em coisas, não é em pessoas que nós conhecemos, nossos amados e queridas pessoas, por mais que nós os amamos, por mais que eles são pessoas boas, mas paz verdadeiramente nós só temos em Deus, quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós buscamos a face de Deus, né? É interessante porque essa paz que Deus nos dá, né? Ela é uma paz que excede o entendimento humano. Calvin, que foi um grande teólogo, ele fala que é uma serenidade da mente de mente com Deus. É como se a nossa mente estivesse serena com o entendimento de que Deus está do nosso lado agora, porque nós nos reconciliamos, porque nós aceitamos Jesus como Senhor, Salvador, e isso nos dá uma paz. Então eu não sei aonde você está depositando a sua paz, eu não sei nada sobre a sua vida, mas eu já quero te falar aqui que Deus está do seu lado, e isso é motivo de paz, é motivo de alegria, é motivo de você ter a certeza que todos os seus projetos, que todas as coisas que você colocar nas mãos dele, vai dar tudo certo. É interessante porque nós falamos assim, Deus está no controle, né? E ele está porque ele é soberano, ele está porque ele é Deus. Porém, ele precisa que nós venhamos a dar o controle das nossas vidas para ele, para que ele venha direcionar as nossas vidas, né? Ele é muito gentil, esse Deus é um Deus gentil que nos deu aí, né, algumas características, alguns atributos, que nós escolhermos ele. Ele nos escolhe, mas nós também nos escolhemos ele, né? Então, no versículo 2, continuando, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz e através dessa morte de cruz foi inaugurado um tempo que é chamado uma dispensação, né? É uma dispensação de Deus no mundo que chama graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. O homem não merecia ser salvo, o homem não merecia ser reconciliado com Deus, estar com Deus, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades, rebeldia. Mas esse Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que nossas condenações sejam pagas. Então, isso inaugurou a era da graça. Nós estamos na era do Espírito, no qual nós temos o Espírito Santo nos ajudando, o Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, né? Então, isso é a graça, favor imerecido de Deus, através de seu Filho Jesus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Nós nos gloriamos não por causa de que nós somos capazes de alguma coisa. Não, nós nos gloriamos porque nós temos a esperança que nós iremos passar a eternidade com esse Deus em um lugar melhor. A Bíblia fala que é um lugar que não haverá choro, não haverá dificuldades, que o próprio Deus, né, vai reinar. Nós vamos ter um reinado de Jesus. E
E nós nos gloriamos nisso, nos gloriamos em Deus que está fazendo essa obra para nós porque nos ama tanto, né? No versículo 13 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então o apóstolo Paulo aqui ele foi muito sábio em falar isso, né? Nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Então, o crente, ele é moldado nas tribulações. O crente, as tribulações, os problemas da vida, fazem com que nós sejamos perseverantes. Perseverantes em que? Na esperança, na promessa de que Deus vai, né, fazer algo, de que Deus prometeu algo sobre a nossa vida, de que Deus prometeu um lugar melhor, de que Deus tem promessas para as nossas famílias. Então, as tribulações, né, nos fazem ser perseverantes, testam as nossas fé. Paulo é uma pessoa que fala com autoridade nisso, pois ele passou por inúmeros problemas por causa da fé em Cristo, né? Na fé em Jesus Cristo. Um judeu que aceitou Jesus, foi chamado por Jesus, né? Começou a pregar o evangelho, foi muito atacado, foi apedrejado, quase morreu, né? Por causa de pregar o evangelho, e passou fome, né? Teve abundância, porque nós sabemos, aqueles que sabem um pouco, Paulo era um homem muito letrado, um homem que fazia parte de um alto escalão do pessoal de Roma, né? Então ele sabe o que é passar, ter abundância e ter necessidade, mas tudo isso moldando, trazendo com que ele seja perseverante. Versículo 4 diz assim: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, as tribulações vão trazer um caráter aprovado, vão trazer maturidade, vão trazer crescimento. O que é um crente sem um testemunho, né? O que é um crente sem falar um testemunho de que Deus fez algo na vida dele, de que Deus ajudou ele a passar por tal problema, por tal dificuldade? E isso não é para que nós venhamos nos ficar orgulhosos que nós somos capazes, é o próprio Deus nos ajudando, né? Como nós começamos, o próprio Deus está do nosso lado, nos ajudando a passar por os problemas, pelas dificuldades, e assim sermos mais perseverantes, termos o nosso caráter aprovado, né? E esperança, porque nós temos uma promessa sobre todas as coisas, na sua vida, na minha vida. Nós temos uma promessa que Jesus está voltando, vai reinar com a gente, vai ser um reino que vai ser maravilhoso, que a promessa é de um reino que, sem iniquidade, sem corrupção, um reino, né, do qual nós vamos ser agraciados com a presença dele, sem todo mortes, guerras, doenças que nós temos hoje. Então nós temos uma promessa que deve ser mantida como esperança em nossos corações, e isso já é motivo da gente se manter firme em qualquer dificuldade e problema da vida, né? Sabendo que nós temos uma promessa de Deus sobre nossas vidas. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. É interessante aqui, porque ele está falando, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. É interessante frisar que Deus derramou o seu amor, e esse derramar é numa porção grande, esse derramar é numa porção abundante que Deus tem com o seu povo, com os seus filhos, né? Em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ele nos deu, o próprio Espírito de Deus, hoje é em mim e é em você, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça de Deus, nos convencendo daquilo que é bom para a nossa alma, nos convencendo do amor de Cristo, de como devemos conduzir as nossas vidas. E isso tudo é mérito do amor dele, né? Se nós analisarmos o plano divino sobre nós, é um plano de amor.
o nosso, nós falamos esses dias, não, o ponto fraco de Deus, se é que ele tem um ponto fraco, né? Porque Deus não é fraco, porque ele é Deus, mas nós poderíamos falar que é o seu povo, né? A criação dele que ele tanto ama. E nos deu o Espírito Santo. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Aqui é interessante frisar porque nós ainda éramos, como ele fala aqui, fracos, né? Mas é uma palavra que dá a entender que nós não tínhamos entendimento da fé, nós não éramos, né, reconciliados, porque Cristo não tinha sido entregue ainda em morte de cruz por nós. E podemos falar até de pessoas que são ímpios, né? E essas pessoas, e Cristo morreu por essas pessoas, Cristo morreu por nós, quando ainda nos éramos fracos na fé, quando ainda éramos ímpios. Né? Então, ele realmente tem um plano de querer nos salvar, ele realmente tem um plano de querer trazer o seu povo para perto dele. Né? Ele realmente ama o seu povo, a criação, os seus filhos, né? A ponto de planejar todo esse processo de cruz, de Cristo, de entrega do seu filho para nós. Versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. É interessante, porque quem hoje, né, que se dá morrer por alguém, tá? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez. Quem que morreria por alguém que nega ou que maltrata você? Você morreria por alguém que te maltrata, por alguém que se rebela contra você, por alguém que, vamos falar assim, gospe na sua cara, né? Por alguém que fala que não te ama, por alguém que fala que mostra comportamentos de que não te quer, muito difícil. Né? Nós rejeitaríamos, nós falamos, não, deixa essa pessoa ir, deixa essa pessoa. Mas Jesus fez ao contrário, mesmo nós o recusando, mesmo nós cuspindo na cara dele, mesmo o povo pedindo para que ele morresse em morte de cruz, né? Quando pediram para soltar né, ele ou o ladrão, falaram, não, solta o ladrão. Mas mesmo nós recusando, mesmo nós cuspindo na cara dele, ele nos amou. Ele se entregou por nós. Então é esse amor de Deus, né? Eu acho interessante essa passagem, eu acho interessante essa carta, né, sobre a graça de Deus, sobre esse amor divino, graça imerecida, porque ela também nos liberta no senso de que é Ele que está fazendo, é Ele que está operando, né? Que mesmo sem merecermos, né? Mesmo nós o rejeitando, nós temos aí um Deus que se entregou por nós, né? Nos ama. Então ele está a todo momento querendo com que nós venhamos a se entregar à vontade dele, com que nós venhamos se achegar à presença dele. Esse é nosso Pai. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então a reconciliação nos traz paz em consciência. A reconciliação nos traz justificação. Justificação é como se nós estivéssemos reabilitados, fomos aprovados, reabilitados com Deus. Nos tira da ira de Deus, porque haverá um julgamento. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Nada passa impune sobre ele, sobre os olhos dele.
Então, tudo que nós vemos hoje, talvez você veja circunstâncias e fala, mas como Deus, como você pode permitir isso? Como o Senhor pode, né, ver essas coisas acontecendo e não fazer nada? Calma, você está num plano terreno. Deus está num plano diferente do seu, né? Você está no Cronos, Deus está no Kairos, e o tempo dele é diferente. O tempo dele é diferente do nosso. O plano dele, nós não conseguimos pensar, chegar à dimensão de pensamento que Deus tem, porque ele é Deus, né? Às vezes nós confundimos Deus com, já ouvi falar um velho babão que a gente fala, eu quero isso, eu quero aquilo, ou ele está sujeito a nosso querer. Não, mas ele é Deus soberano, está cuidando de tudo. Então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe manusear, administrar tudo isso muito bem. Versículo 10: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, o crente deve ter em seu coração que nós fomos reconciliados com Deus. Nós ganhamos o direito de salvação. Nós fomos transportados, a Bíblia fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Tá? Nós não fazemos parte mais do mundo, mas estamos no mundo. Né? Temos um impacto que o mundo gera em nós, mas a nossa paz deve ser assim como Calvin disse, né? Uma serenidade de mente, sabendo que Deus está do nosso lado, porque nós o aceitamos como Deus sobre nossa vida. 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ele enfatiza aqui várias vezes, né? Jesus é o caminho. João 14, se eu não me engano, Jesus é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o caminho. Jesus é a nossa marca de reconciliação. É o nosso carimbo aprovado, reconciliado. Né? 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui ele está apontando para Adão, ele está apontando para onde originou o pecado. O pecado se originou no Éden com Adão, né? Sim, algumas pessoas falam, mas é a participação de Eva, mas Adão foi aquele que foi responsabilizado em cuidar do Éden. O homem é sempre o cabeça da casa. O homem tem um papel de liderar. Não que as mulheres também não possam fazer, sim. Existem mulheres que foram receberam dons de liderança e tal. Porém, sobretudo, ainda o homem sempre tem um peso de responsabilidade, né, sobre a casa, sobre, né, ser o provedor, buscar e cuidar da família. Então, a responsabilidade de cuidar do Éden caiu sobre Adão, né? Então ele está apontando aqui para Adão, né? No qual não obedeceu, no qual se rebelou contra Deus, né? Comeu da fruta da árvore do conhecimento, né? E ali desobedeceu o mandamento de Deus. E assim veio o pecado, né? Veio o pecado, veio a morte sobre o homem. Não nasceu para morrer, nós não nascemos para morrer. Deus nunca teve a intenção de criar o homem para morrer. Mas isso foi fruto do pecado, isso foi fruto da desobediência. E assim, né, a morte veio sobre todos nós. E todos pecamos, todos nós temos o pecado adâmico. É muito fácil de nós nos rebelarmos contra Deus, é muito fácil de nós deixarmos com que a carne venha se sobressair. Então a chave é nós
estarmos, né, ligados com Deus, é nós darmos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, nós cuidarmos, né, da nossa saúde espiritual. Assim, né, nós deixamos o homem de lado que nós temos, o antigo homem, a essência adâmica, nós matamos, né, diariamente essa essência adâmica, para que o Espírito Santo venha ser aquele que governa, dirige. Tá? Então, ele está apontando para o primeiro pecado, pecado adâmico. 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Bom, aqui ele aponta duas coisas. Existem argumentos de que, mas durante Adão, para Moisés, que foi quem trouxe, Deus falou com Moisés no monte e trouxe ali os 10 mandamentos. Mas durante esse tempo, então, se os 10 mandamentos, se aquilo, nós sabemos que os mandamentos mostrou para o homem o que é pecado, o que desagrada a Deus. Né? A lei, que é o Antigo Testamento, teve a função de mostrar o quão pecadores nós somos. É importante sabermos da lei para sabermos, né, se estamos de acordo, fazendo, agradando, cumprindo aquilo que a lei pede, aquilo que Deus pede. No caso ali, Deus deu os mandamentos para que nós venhamos a entender. Eu agradando a Deus, né? E a lei veio para isso, para sabermos, para termos direcionamento que agrada a Deus. Mas a lei trouxe em si, né, o entendimento de que nós transgredimos mais ainda, nós não fomos capazes de cumpri-la. E aí existem alguns argumentos, mas então se não existia lei ainda, então de Adão para Moisés, não estávamos pecando, mas estávamos. Não estávamos pecando com clareza daquilo que Deus queria para nós, mas estávamos pecando do mesmo jeito. Né? O pecado adâmico, ele atingiu toda a humanidade. E ele continuou, né? Nós vemos lá Caim matando Abel, como primeira morte, e assim sucessivamente, várias coisas acontecendo. Então, tudo isso foi fruto do pecado, fruto lá do começo, e o papel da lei foi esse, né? 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés. Bom, aqui ele está falando isso. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhantes à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ele está falando isso, reforçando o que eu acabei de falar, né? Que havia, sim, pecado já acontecendo, mesmo sem a lei, mesmo sem os mandamentos de Deus. Isso é um entendimento teológico para você, para nós. E aqui ele também está apontando que, né, Adão, qual era um tipo daquele que haveria de vir. O Adão teve um papel parecido, mas diferente com Cristo, né? Porque o Adão atingiu toda a humanidade com o seu ato. Né? O ato de Adão atingiu toda a humanidade. Gerou uma consequência para toda a humanidade. O ato de Cristo também atingiu toda a humanidade. Salvou, deu a oportunidade de salvação para toda a humanidade. Nós temos que tomar cuidado, né, que existem linhas que falam que chama universalismo, que acredita que o ato de Jesus se entregar na cruz já deu a salvação para todas as pessoas sem elas precisarem aceitar Jesus como Salvador. Não, nós precisamos aceitar Jesus como Salvador, como nosso Senhor, e assim sucessivamente, né, aprender mais na Bíblia. 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. É interessante aqui porque nós vemos ele apontando para a transgressão, a morte, né? O pecado veio, mas ele também aponta para a dádiva da graça de um homem, Jesus Cristo, que transbordou para muitos. Então, aonde o inimigo tramou, né? Nós sabemos que teve uma influência demoníaca, né?
para Eva e aquilo, e aonde o inimigo tramou de acabar com a criação de Deus, acabar com nós, acabar com a igreja, acabar com você, aonde os planos pareciam ser frustrados, né? Aonde entrou o pecado, nós vemos um Jesus, esse Deus trabalhando, aonde transbordou, né, essa dádiva da graça. Então, aquilo que foi feito para matar, para destruir, Deus pegou e tornou isso em um plano de salvação. Então, talvez isso fale com você que talvez aquilo que parece que hoje na sua vida é um plano que está frustrado, parece que esse problema veio para acabar com a sua vida, veio para tentar destruir a sua família, os seus projetos, os seus planos, ou o que seja que você esteja esperando, né? Mas esse Deus, ele é um Deus especialista em pegar aquilo que foi feito, que o diabo tentou contra nós, e tornar isso em coisa boa, né? Então, essa é uma palavra de encorajamento para nós. Nós vemos um operar de Deus desse jeito na Bíblia. Não se pode, 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então não foi um pecado de Adão, não foi um pecado no qual ele, sem pensar, caiu e deixou, né, desagradou, desobedeceu a Deus, que parou o plano de Deus sobre a vida do crente, da humanidade, nossa. Né? Então, Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior que os problemas que nós temos. Deus é muito maior que... Esses dias falaram para mim, mas tem mais demônio do que anjo. Não, opa. Cara, essa visão não é... Deus é muito maior que tudo. Deus é muito maior que as forças malignas. Deus é muito maior que qualquer tipo de guerra que esteja acontecendo, que se vier a terceira guerra mundial, que muita gente está falando, né? Deus é muito maior que isso. Nós estamos na mão de um Deus que é muito maior que a economia do Brasil, que é muito maior do que o presidente que está sentado no Brasil, ou o primeiro-ministro do Canadá. Ele é muito maior. É na mão desse Deus que nós estamos. 17. Pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, ele continua reforçando aqui, né, que é muito maior aquilo que nós recebemos. É muito maior esse Deus do que os erros que nós cometemos, os pecados que nós cometemos no passado. Ainda que eu costumo falar que nós vamos pecar até Jesus voltar. Nós estamos em um processo, eu e você, cada um em o seu nível, estamos em um processo de crescimento e maturidade espiritual. A diferença nossa com o mundo é que nós reconhecemos, confessamos e abandonamos. Essa é a diferença do crente, né? E já não caímos mais. Então, não importa o que o inimigo tente contra a igreja, ninguém para a igreja. A igreja do Senhor, ela tem um cabeça. As nossas vidas estão na mão do Senhor. Né? Eu gosto muito de Romanos 12, 2, que diz assim, sejam renovadas as suas mentes, né, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia também fala que ele tem planos bons para nós, planos de prosperidade para nós. Então esse é o nosso Deus. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens.
Então, onde parecia que era morte, aonde parecia que não tinha saída, aonde parecia que não ia acontecer nada, que não dava nada, que ninguém dava mais nada, né? Deus trouxe vida. Então, muitas vezes tem coisas mortas nas nossas vidas, coisas que nós achamos que estão mortas, coisas que nós achamos que não vão dar nada, mas Deus é especialista em trazer vida a coisas que parecem mortas, né? Então, ele está falando isso aqui, que onde, né, havia condenação, aonde o pecado abundou, né, superabundou a graça, a justificação. Esse Cristo veio, falou assim: eu amo vocês, eu estou se entregando por vocês, e teve graça sobre nós. A Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Eu e você temos que ter essa confiança que Deus está no nosso lado, sabendo disso, e que nosso Jesus Cristo está a todo momento intercedendo por nós, falando: Deus, eu sei como é que é, eu passei por lá também, eu sei como é que é sangrar, eu sei como é que é ter aflição, eu sei como é que é passar fome, eu sei como é que é as dificuldades do dia a dia, eu sei como é que é as batalhas espirituais, né? Jesus teve uma batalha espiritual muito grande também, né? Foi levado ao deserto, 40 dias de jejum, Satanás tentou ele. Então, nós temos esse Deus, e que ainda deixou o Espírito Santo para nos guiar, né? Deixou o seu próprio Espírito dentro de nós, trabalhando. É um trabalhar, né? É tão lindo a gente entender esse trabalhar da Trindade, é tão lindo a gente entender o plano da graça, esse plano divino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, um só Deus, em três essências, trabalhando. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, Jesus ele foi obediente, obediente à morte de cruz. Mais vale ser obediente do que sacrificar. Deus ama filhos obedientes. Ser obediente atrai bênçãos, né? Então, tá bom, sou batizado, conheço Cristo, aquilo, isso, mas vivo desobedecendo. Aí faz igual o filho pródigo. Foi lá, passou uma necessidade, comeu, né, o pão que o diabo amassou, aí não vive as prosperidades. O pai lá, né? O pai lá querendo entregar tudo pro filho, né? Quando o filho voltou, ele fez a festa lá pro filho. Esse é o pai. Essa também é uma linguagem simbológica, tipológica, né? O pai, ele ama, ele quer dar tudo pro filho, quer dar herança pro filho, quer tratar bem. Só que o pai, se dá tudo que o filho pede, estraga. O pai que dá tudo pro filho que o filho pede, estraga. Se uma criança pede todo dia doce e você dá doce para ela, você estraga os dentes dela. Então o pai sabe o que é melhor para o filho, né? Então, esse é o nosso Deus. A lei foi. Estavam falando de obediência, né? 20, que diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então ele está enfatizando aqui, né? A transgressão, a lei, os mandamentos iluminou os nossos erros, iluminou os nossos pecados. A gente falou: nossa, quanto pecador nós somos, né? Para nós entendermos que agrada a Deus. Mas esse plano divino mostra, tá bom, vocês não conseguem, estão, né, não estão em pecado, mas eu vou vir com um plano de graça e essa graça vai superabundar o pecado que vocês não conseguiram cumprir com a lei. E essa é a graça, essa é a era que nós estamos, né? E um dia
no futuro, biblicamente falando, um pouquinho de escatologia, um dia vai ser tirado, vai acabar essa dispensação. Essa dispensação de Deus para a terra vai acabar. Nós cremos que está perto, né? Que é a era da graça, a era do Espírito, que no qual o Espírito vai sair, né? O Espírito Santo vai sair da terra, né? E nós vamos ter lá a grande tribulação, tal. Depois nós temos que fazer um estudo mais aprofundado em escatologia, que é interessantíssimo. Nós ainda vamos fazer. Mas essa é a graça que nos alcançou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor dele. 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a graça, ela trouxe vida eterna. A graça trouxe salvação, né? Onde havia condenação. A graça nos trouxe... A Bíblia fala que o véu foi rasgado. Antes, no Antigo Testamento, nós precisávamos de um sacerdote. O sacerdote tinha que passar um ano lá se preparando. O sacerdote tinha que jejuar, fazer isso, aquilo, sacrificar, para poder entrar num templo, em uma comunhão com Deus, para interceder e ir pelo povo para falar com Deus. Tínhamos oráculos antigamente, né? Hoje o véu foi rasgado, está disponível para mim e para você, acesso ao Pai. A qualquer momento que nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos ao Pai, a Bíblia fala que o Espírito Santo está traduzindo para nós, né? Jesus Cristo está intercedendo por nós e ele está colhendo as nossas orações, né? Então, hoje nós temos acesso novamente a esse Deus. Então, basicamente é isso. Uma carta, uma passagem que, no meu ver, muito linda de ver o amor de Deus por nós, de ver Paulo falando, né, o quanto nós temos que caminhar com essa serenidade. Paulo, não Calvin, né, mas Paulo também fala que essa reconciliação, que nós temos Deus do nosso lado agora, e manter essa serenidade de mente, sabendo que nós estamos do lado certo, nós estamos com esse Deus cuidando de tudo, né? Para sermos perseverantes nas tribulações, com a esperança de que Jesus irá voltar, nós iremos, nossa maior promessa é de um reinado, né, um reinado com ele, e o entendimento, né, de que os nossos pecados não parou Deus de nos chamar, de ter esse plano divino disposto para nós, para que nós venhamos a conviver com ele novamente, para que nós venhamos fazer parte do reinado dele. Então, ele dando essa saída para a gente, mesmo quando nós cuspimos na cara, mesmo quando nós nos rejeitamos. Então, esse amor lindo, né? Essa graça que nos alcançou, basicamente, essa passagem. Para mim, é bem libertador, para mim, é bem impactante, né? Tivemos algumas cartas que Paulo foi bem firme. Essa é uma passagem bem interessante de ler. Nunca leia a Bíblia, nunca chegue a conclusões teológicas somente com uma passagem, somente com um capítulo. A Bíblia deve ser analisada num contexto maior, por inteira, tá? Então, muito bom você saber disso. Nunca chegue a conclusões, nunca acredite em tudo que eu falo aqui, vá tirar seus próprios estudos para que você possa entender esse Deus e saber mais de quem é esse Pai querido, que tanto te ama, que tanto nos ama. E assim eu encerro, quero dar a oportunidade aqui para o meu pai, pastor Galvão, você vai falar uns 5 minutinhos, depois eu vou dar para o Bruno uma oportunidade também de falar alguma coisa. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Eu não estou muito bom da garganta. Paz do Senhor a todos. Meus amados irmãos, querido, o livro de Romanos é um livro desse capítulo que vocês aprenderam. Vai falar acerca da salvação, o plano
da salvação para o homem. E o versículo 5, capítulo 5, 9, o capítulo 5 e o 9 diz assim, o versículo 9, o sangue da reconciliação. Então, o sangue simboliza de Jesus, ao qual morreu na cruz para nos dar a salvação. Então, muito importante, o culto mais importante é a Santa Ceia, que é onde nós comemoramos a morte de Cristo até que Ele venha. Então, o versículo 9, eu estou ruim da garganta, me desculpe. O versículo 9 vai dizer assim, o sangue da reconciliação. Através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com Cristo. Então, muitos dizem, o sangue de Jesus tem poder. Outros dizem, o nome de Jesus tem poder. Então, o sacrifício maior foi Jesus na cruz para nos dar a salvação. E o livro de Romanos, Paulo escreve essa carta, o capítulo 5, ele escreve aos cristãos de Roma. Paulo estava preso em prisão domiciliar. E ele escreve essa carta para os romanos. O primeiro ponto da carta vai dizer acerca da salvação. O segundo ponto vai dizer acerca da doutrina aos cristãos de Roma. Então, resumindo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá em Hebreus diz assim, Hebreus 4, onde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, Jesus morreu por nós, o sacrifício que Ele fez para que nós tenhamos a salvação. Então, Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você pegar a oração do Pai Nosso, de Mateus 6, Ele vai dizer, venha o teu reino. Então, resumindo e fechando, que eu não estou muito bem na garganta, o sangue significa o quê? Um relacionamento com Deus através do sangue, uma intimidade com Deus. Então, o sangue nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. Então, quando nós realmente, o inimigo vier nos acusar, nós temos esse triunfo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, nós estamos, por isso que a Santa Ceia é muito importante, que nós celebramos a união, celebramos o que? A comunhão uns com os outros, celebramos a unidade, e até que Jesus venha, porque um dia nós vamos cear com Ele na glória, que nos diz a palavra acerca da grande tribulação, e a igreja vai estar com Cristo nas bodas dos cordeiros. Então, fechando, meus queridos, a palavra de Romanos vai ter até o 15 ou 16, vai nos dar instrução de ensino doutrinário, ensino da palavra dele, ensino os usos e costumes e ensino da Bíblia. Como meu filho diz, se vocês têm que ser igual aos crentes de Bereano. O que é os crentes de Bereano? Vocês lê a palavra e confirma a palavra. Você lê o texto e confirma o texto. Por quê? Porque nos nossos dias de hoje, não estou dizendo o professor aí, mas nos nossos dias de hoje se prega um evangelho fácil, um evangelho de qualquer tipo e gosto. Tem um evangelho, como diz, falsificado, que você vai ser salvo uma vez, salvo para sempre. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então não tem a doutrina da salvação, vai dizer assim que não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Ah, aceitei Jesus, eu vou ser salvo. Sim, se você permanecer fiel até o fim, Deus vai te dar a coroa da vida eterna. Amém, meus queridos? E eu ia pedir oração para os irmãos aí do Canadá, orar por Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Semana que vem eu vou estar em São Paulo. E lá, 400 cidades debaixo d'água. 400. Tem cidade que não existe mais. Por exemplo, Canoas. Canoas está debaixo d'água. Quantas pessoas morreram? Se Canoas tem uma população de, vamos supor,
de 1 milhão de morador, deve ter morrido umas 2 mil, mais ou menos, contando crianças e idosos. Então, muita morte, e o governo do Brasil virou as costas para o povo brasileiro. O governo do Brasil não ajudou o Rio Grande do Sul. Se vocês vêem na mídia, é mentira. Procura na internet. Mas aqui, infelizmente, há muito mais morte e 400 cidades debaixo d'água no sul, do Rio Grande do Sul, Canoas e várias outras cidades estão submersas. Isso nós sabemos que também é cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos que Rio de Janeiro vai ficar debaixo d'água, Itália vai ficar debaixo d'água, porque são sinais da vinda de Cristo. Nós sabemos que esses dias caiu um helicóptero, ou Israel derrubou, como muitos dizem, do homem que matou mais gente, que é o presidente do Irã, que caiu o helicóptero e morreu. Quer dizer, por quê? Um sabe que foi a mão de Deus. Por que a mão de Deus? Porque ele matou muita gente, muitas mulheres, e mandou mais de 2.600 mísseis para Israel. E aí veio o contra-ataque. E nos dias atuais de agora, Israel está armado para invadir o Irã. A China está armado para invadir lá na Taiwan, e o Japão vai entrar também. Então, nós estamos vendo os sinais de Cristo, da vinda de Cristo, que Jesus está voltando. E não tem aquele, até o último que vai ouvir o evangelho, que aí Jesus irá, não. O evangelho está sendo propagado na mídia, como nós estamos aqui na internet, como na janela 10h40 já tem já o evangelho, mas nós sabemos que Jesus está vindo. E muitos vão ficar em Canoas. Hoje as pessoas também perguntam quantos habitantes tem em Canoas. Os habitantes de Canoas, vou corrigir, são 347.657 pessoas. Em torno mais ou menos de 10.882 pessoas. Gaúchos. Então morreu muita gente, muitas crianças, muitas mulheres debaixo d'água. E aqui está assim, o povo ajudando o povo. O governo virou as costas, o vereador virou as costas, todos eles viraram as costas. Então eu peço que os irmãos orem por Rio Grande do Sul. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bruno, você quer falar alguma coisa antes de eu orar e finalizar? Só agradecer. Só agradecer. A mensagem foi importante, foi forte. Nós temos um final de alerta de tempestade para hoje. E agradecer que a oportunidade de reconciliação que nos foi oferecida por Deus, a proteção contra a ira. As dificuldades vêm e a gente sabe o caminho. A gente sabe o caminho da salvação, o caminho de reconciliação com Deus. Fiquei o tempo todo lembrando de João 3,16. Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho para se sacrificar, para sofrer, para morrer por nós. E nós temos que agora ser firmes em oração. Eu acho que a oração é o que mais a gente pode estar fazendo agora, nesse momento, pelo pessoal do Rio Grande do Sul, por todas as dificuldades que se avizinham, né? Que a gente sabe que vem por aí. Agradecer a Deus pela oferta do seu único filho. Amém. Amém, então. Então vamos finalizar, então. Vou fazer uma oração aqui para nós e agradecer cada um de vocês. Fiquem com essa palavra. Foi uma palavra, para mim, foi muito abençoada quando eu estava lendo. Cada vez mais eu fico admirado e amo mais esse Deus, quando eu entendo mais como Ele é para com a gente, né? Então, vamos colocar agora em posição de, desculpa o barulho, posição de oração. Quero orar por cada um de vocês. Pai, querido Deus, obrigado, Pai, por mais um encontro. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai. Pai, a sua palavra foi lançada, é assim como nós falamos, a sua palavra nunca volta vazia. Então, preenche o coração deles, que
que eles possam estar certos, Pai, de que o Senhor é com eles em todas as coisas, Pai. Que eles possam estar certos, com a mente serena, sabendo que o Senhor está do lado deles, que os planos e os projetos não falharam, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor sabe o que é melhor. Pai, que o Senhor cuide de cada vida, Pai. Cuide de cada vida que aqui se colocou presente para aprender, visita as famílias. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles estão te pedindo, Deus, mas eu oro, Pai, oh Deus, para que o Senhor venha realizar os sonhos do coração deles. Eu oro para que eles possam ser homens e mulheres cheios da sua presença, que transformam, agentes de transformação, Pai. Em um mundo cheio de calamidades, em um mundo cheio de trevas, nós sabemos que os seus filhos estão cheios da sua palavra, que eles possam ser cheios do seu Espírito Santo, que eles possam ser luz e sal para esse mundo, Pai, que tanto necessita. Pai, nós oramos, Pai, pelo povo do Rio Grande do Sul, sabemos que ali tem acontecido uma grande concentração de água, de problemas, de morte. Pai, que o Senhor venha, Pai, oh Deus, trazer conforto para aqueles que perderam as vidas, as familiares que estão lá, Pai, a chorar pelos seus entes queridos que morreram, Pai. Pai, que o seu Espírito Santo venha confortar o coração deles, que o Senhor, Pai, oh Deus, haja milagrosamente intercedendo, entrando com uma intervenção divina sobre o Rio Grande do Sul. Pai, desperta a igreja, desperta o povo, Pai. Toca no coração daqueles que estão com o coração duro, assim como o Faraó, e não se aplumam, não se submetem à sua vontade, não se submetem em ajudar ao povo do Rio Grande do Sul, os governantes que estão com o coração duro, Pai, que o Senhor, Pai, oh Deus, toque aos corações, Pai. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve cada um de nós em paz, que o Senhor leve cada um de nós, Pai, guardado, sabendo que a sua graça nos alcançou, que somos agraciados pela sua presença, pelo seu plano de salvação, Pai. Assim, eu encerro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pessoal. Deus abençoe, obrigado pelo privilégio, nós somos agraciados com a presença de vocês. Vocês são o motivo, né? Primeiro Deus, o maior motivo de nós estarmos fazendo isso, depois cada um de vocês que se achegam aqui. Obrigado mesmo. Vou colocar um louvorzinho e vocês fiquem à vontade para terminar